muitos indicadores. É um erro comum também. O mercado, quando o trader ele começa no mercado, a grande maioria ali começa a dar muita importância para indicadores. Indicador é importante, mas não tanto quanto a maioria das pessoas acham que é. Ele é importante, mas não tão importante quanto a grande maioria dos traders acreditam que seja. O indicador, ele é importante, ele é interessante para confirmar ali, para te dar um apoio, principalmente para quem está começando, que não tem tanta facilidade com o price action, ali, com a análise técnica do gráfico, análise gráfica ali, cru. Então o indicador ele auxilia o trader, né? É muito mais fácil você ler um indicador do que ler o próprio gráfico, de tentar ler o que o mercado está dizendo naquele momento, né? Do que fazer a leitura ali do movimento do preço. Então é muito mais fácil você ler um indicador que cruzou para cima, você vai falar, então está na hora de comprar, cruzou para baixo, está na hora de vender. Está verde, está na hora de comprar, está vermelho, está na hora de vender. É muito mais fácil você fazer a leitura do indicador. Porém, o indicador ele não é tão... o peso dele na hora de decidir não é tão importante quanto você fazer uma boa leitura do gráfico. Você saber... Deixa eu voltar aqui pro... Deixa eu passar algum ativo aqui. Você saber ler o que está acontecendo, né, no mercado. É como se fosse eu falo, é como se fosse um livro, né? O primeiro, para você ler um livro, você tem que aprender ali o alfabeto, aprender ali começar aprendendo algumas palavras mais básicas, até que vai chegar um momento que você vai conseguir ler o livro. O mercado financeiro é a mesma coisa, você começa a ler ali as velas, começa a entender, começa a parte de análise técnica, e vai chegar uma hora que você começa a juntar tudo como se fosse um livro, você consegue ler o mercado, né? Mais ou menos isso. Então, o excesso de indicador, ele tem dois problemas. Uma, porque o trader ele vai dar muita importância para o indicador. O indicador ficou verde, eu vou comprar. Mas, às vezes, o mercado está numa região... Aqui, ó. Numa região extremamente importante de resistência, mas o indicadorzinho aqui ficou verde. Ficou verde aqui o indicadorzinho. Chegou a hora de comprar. Porque o mercado está subindo, o indicador está verde, eu vou comprar. Só que ele não entende que o mercado está numa região extremamente importante de resistência, que é a probabilidade maior do mercado bater aqui e cair, como aconteceu aqui, ó, bateu aqui e caiu, bateu aqui e caiu. Então é uma região de interesse por parte dos vendedores. Aqui é onde o preço chega e os vendedores saem vendendo. E só vai estar você comprando lá porque o indicador ficou verdinho e você saiu comprando. Tá? Então, mas aí seria interessante esse indicador quando o mercado acabou de romper uma resistência e está querendo subir, aí o indicador ficou verdinho. Aí sim, você tem uma confirmação, você tem um auxílio do que o mercado acabou de romper uma região importante de resistência, e a tendência é que ele busque a próxima região de resistência. E o indicador ficou verde e está indicando ali que está na hora de comprar. Aí sim você tem uma confluência, você tem ali o auxílio, mas o principal é isso daqui. É a análise gráfica, análise técnica, price action, como você quiser chamar. Tá, então esse é o primeiro problema de muitos indicadores. O segundo problema é isso daqui, ó. Aqui só tem 4 indicadores. Vou até abrir aqui, ó. Tem uma média móvel, uma banda de Bollinger, o Ishimoku e o Paraboxar. Eu separei aqui 4 indicadores nativos do MetaTrader, joguei aqui no gráfico. Olha a bagunça que fica isso aqui. Esse é o segundo problema de querer usar muito indicadores. Porque um vai falar para você comprar, na hora ali você está operando, um vai estar falando para você comprar, outro vai estar falando para você vender, outro vai estar falando para você ficar de fora. Então aí você fala, e aí, o que eu faço? Então, eu não sou contra a utilização de indicadores, pode utilizar, mas utilize com moderação, com cautela, utiliza um ou no máximo 2, entenda perfeitamente como funciona aquele indicador, vê se a calibragem dele está de acordo com a estratégia que você utiliza, porque assim, o indicador ele foi criado por alguém, todo indicador foi criado por alguém, e ele vem, quando você pega ele na plataforma e joga, ele vem calibrado, a calibragem dele tá para
da forma que o criador dele deixou. Mas às vezes a calibragem daquela forma que está no indicador não é ideal para sua estratégia. Então você teria que ajustar a calibragem dele para a sua estratégia. Às vezes a sua estratégia é um pouco diferente da forma mais ou menos do que o criador do indicador usava na estratégia dele. Então você tem que fazer essa calibragem também para aquele indicador ser útil para a sua estratégia. Então tem todos esses pontos de vista. Não dá tanta importância para o indicador. É importante não dar muita importância. É legal ali para uma confirmação, como eu falei. Se eu estou pensando em comprar aqui, está parecendo que o mercado vai continuar subindo, ele acabou de romper uma resistência, está fazendo um pivôzinho de alta, eu estou pensando em comprar. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu indicador, o que ele está falando. O indicador está falando para comprar. Então, é ali um auxílio, é ali um adicional para você comprar. Usar muito indicadores acaba poluindo muito o gráfico. Você aqui não acaba não enxergando o mais importante, que é as velas, que é a formação das velas, a formação do preço, que é o mais importante que você tem que enxergar. Você não está enxergando quando você adiciona muitos indicadores. E saber exatamente como funciona. Não é porque um fulano ensinou uma forma de utilizar aquele indicador que aquela forma vai funcionar para a sua estratégia. Então você tem que fazer essa calibragem, essa adaptação para a sua estratégia. O indicador de média móvel já estaria bom no gráfico, né? Eu gosto de utilizar uma média móvel só de indicador. No entanto que em todos os ativos tem a média móvel de 60. É a que eu gosto de utilizar. Não que outras médias de outros períodos não funcionem. Tem gente que gosta de utilizar bastante a de 21, tem gente que gosta de utilizar a de 100, a de 200, de 12. Então, é o que eu falei. A média, é a calibragem que eu acabei de falar. Você tem que utilizar a calibragem da média, maior ou menor, a média mais rápida ou mais longa, mais longa não, mais devagar, mais suave, né? Quanto maior o número do período da média, ela fica mais suave. Uma média mais curta, quando eu digo curta, eu quero dizer o período, uma média de 12, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai ter uma oscilação muito mais forte, ela vai ter a chamada de média mais rápida. Agora, uma média mais longa, né, a de 60 períodos, ó, essa aqui, ela faz um movimento mais suave. Agora, se eu colocar aqui uma de 100, uma 200, esse movimento vai ser mais suave ainda, ele vai ser assim, ó. Vai ser mais suave ainda, quando o mercado começar a cair, ele vai começar a fazer isso aqui. Então, tem que ser de acordo com a estratégia que a pessoa utiliza. Qual a função que ela quer daquela média. Ela quer aquela função para mostrar a tendência? Ela quer aquela função para mostrar uma possível reversão da tendência logo no início? Ela quer aquela média para mostrar a tendência maior, de um time maior, mas naquele tempo gráfico que ela está operando? Às vezes ela está operando no gráfico de 1 hora, mas ela queria saber ali mais ou menos como está a tendência no gráfico diário, então ela joga uma média mais longa, que vai corresponder ao gráfico diário, se fosse uma média menor. Então tem que saber exatamente qual que é a sua necessidade para você utilizar da forma correta a ferramenta que você tem. Tá? Porque não adianta nada você querer tirar um parafuso com um alicate. Não é a ferramenta ideal para isso. Né? Você precisa de uma chave de fenda.